Rede 7, transmissão em AAC Plus 24 horas via internet, áudio em alta definição. Rede 7, transmitindo esperança para o mundo. Continue na conexão. Dentro de instantes, Rede 7 ao vivo, sempre com uma programação especial. Atenção para o top de 7 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rede 7. Estamos ao vivo para você. Rede 7, 24 horas transmitindo esperança. A partir de agora, na sua Rede 7 Brasil, estamos todos juntos na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silpe, terapeuta de casal e de família. Olá, boa noite. Estou chegando aqui na Rede 7 com o nosso programa Na Sala da Terapeuta, que acontece toda terça-feira das 10 horas da noite às 11 horas da noite. E hoje, no dia 3 de outubro de 2020, às 10 horas e 1 minutinho, é um prazer poder estar entrando agora em contato com você na sua casa, no seu carro, não sei onde você está agora, mas dedicando um tempinho para ouvir o nosso programa e juntos aprendermos sobre um assunto muito importante. Eu falo aqui do estúdio de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. Inclusive a Rede 7 tem vários ouvintes espalhados pelo Brasil e fora dele. Quero aproveitar para mandar um abraço para os nossos ouvintes de São Francisco, na Califórnia, lá nos Estados Unidos, para os nossos ouvintes de Cairu, na Bahia, para os nossos ouvintes de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, Belo Horizonte, em Minas Gerais, enfim, todos os nossos ouvintes espalhados pelo nosso país e também fora dele. É um prazer poder estar entrando em contato com você neste momento. Seja muito bem-vindo à nossa terapia de toda a semana. E antes de nós entrarmos sobre o nosso assunto de hoje, falarmos do nosso assunto de hoje, deixa eu te passar um recadinho muito especial que a Rede 7 tem para você. A Rede 7 preparou para você um aplicativo inteiramente inovador e no seu estilo. Juntamos num só lugar os principais ícones para a sua melhor navegação e comodidade. Tudo para o seu Android. Acesse a loja de seu smartphone agora mesmo, pesquise Rede 7 Brasil e baixe inteiramente de graça. Rede 7, dia a dia, inovando para você. Então, deixa eu te perguntar, você já baixou o aplicativo da Rede 7? Se você não baixou, baixa aí no seu celular o aplicativo da Rede 7 para você estar conectado com a gente por onde você estiver. Inclusive, aproveite para entrar também no rede7.com. Você pode ouvir ali todos os nossos programas, ali tem o podcast de todos os programas. Se você não ouviu os outros programas na Sala da Terapeuta ou qualquer outro programa da Rede 7, você pode entrar lá e acompanhar os programas que porventura você não escutou, porque todos os nossos programas são preparados com muito carinho para dar para você mais qualidade de vida. E como você já sabe, o programa Na Sala da Terapeuta é preparado com carinho para dar para você qualidade nas suas emoções, qualidade nos seus relacionamentos, qualidade no seu relacionamento com você mesmo, no seu relacionamento com as pessoas e também no seu relacionamento com Deus. Porque quando nós falamos de emoções, nós queremos juntar todas essas áreas do nosso relacionamento para que possamos ser mais felizes e vivermos de uma forma mais completa. Mas você que nos acompanha lá no Instagram, você já sabe qual é o assunto do nosso programa de hoje. Se você quiser sempre saber qual é o assunto antecipado do programa Na Sala da Terapeuta, você pode entrar lá no Instagram da Rede 7, seguir o nosso Instagram lá na Rede 7, lá no Instagram, e ao seguir o nosso Instagram você sempre vai saber qual é o assunto do programa de maneira antecipada. Muito bem, mas qual é o assunto de hoje então, Fran?
Existe por aí uma música muito popular, que tem um verso nessa música muito conhecido, que fala assim, ó: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Essa forma de vida, será que ela é adequada? Vivermos dessa forma, será que essa filosofia de vida, ela traz de fato pra gente felicidade, uma vida bem vivida? Será que de fato essa experiência do deixa a vida me levar, deixa as coisas acontecerem, será que isso de fato faz diferença pra gente? Será que isso gera alguma consequência? Então, hoje nós vamos falar sobre os nossos erros. Como você já sabe, eu sou terapeuta e todos os dias eu atendo aqui no meu consultório pessoas que estão lidando com as consequências de alguns erros que cometeram na vida. E hoje eu quero refletir com você sobre essa questão dos erros e as consequências dos erros. Se você é alguém que sofre por algum erro que você cometeu na sua vida, se você é alguém que sofre as consequências desse erro ou você se culpa por conta disso, você precisa ficar ligadinho com a gente, que o nosso assunto de hoje está demais. Foi preparado justamente para proporcionar para você reflexão sobre esse assunto e te dar qualidade nas tuas emoções. Mas enquanto você vai se preparando aí, nós vamos ouvir agora Ministério Faces com um lindo louvor chamado Dependente. E na volta nós continuamos falando sobre este assunto, então fica ligadinho. Caminho escuro, percebi quão pequeno eu sou. Pai, vem me ajudar. Sou um dependente teu. No momento em que eu nasci, meu pai estava ali e me mostrando o caminho, uma direção pra mim. A Rede 7 também está juntinho com você no Instagram, @Rede 7 Brasil. Curta, compartilhe e siga o nosso perfil. Você está ouvindo Na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silper, terapeuta de casal e de família.
Que louvor gostoso você acabou de escutar com o Ministério Faces Dependente. Essa é uma das grandes bênçãos que nós temos do nosso relacionamento com Deus, do bom relacionamento com Deus. É podermos ser dependentes desse Deus tão maravilhoso que nos ajuda a passar por tantas dificuldades. Como é gostoso você entender quando você de fato vê as suas limitações e que há um Deus que te escuta, que te atende e que é muito maior do que as suas limitações. Que louvor gostoso você acabou de ouvir, Ministério Faces Dependente. Quero lembrar você que se por acaso o assunto de hoje for muito comovente para você e você lembrar que pessoas que você conhece deveriam escutar esse assunto de hoje, você tem duas opções para que as pessoas possam ouvir o assunto de hoje, o nosso programa de hoje. Ou você entra lá na rede7.com e procura a aba podcast e ali você vai encontrar o programa Na Sala da Terapeuta com todos os nossos programas, inclusive este. Ou você pode também entrar no meu canal do YouTube, Franciele da Silper, e lá também tem todos os nossos programas que já foram ao ar aqui na Rede 7, os programas Na Sala da Terapeuta. Só relembrando para você, como você acabou de ouvir também, siga a Rede 7 lá no Instagram, lá você vai conseguir acompanhar todos os programas, tem programa novo vindo por aí, tem programa lançando programas novos, tudo isso para levar para você mais qualidade de vida, uma vida mais saudável. E também quero convidar você para me seguir lá no meu Instagram, Franciele da Silper. Lá também você vai encontrar um conteúdo ótimo, um conteúdo, como diziam os meus alunos, um conteúdo massa que vai te ajudar bastante para conseguir lidar com as tuas dificuldades do dia a dia. Muito bem, pessoal, agora são 10 horas e 12 minutos e nós vamos falar hoje sobre um assunto muito importante, que é sobre os nossos erros. Afinal de contas, quem nunca passou por uma situação assim, que cometeu um erro e depois tudo o que queria era poder voltar no tempo para não ter cometido aquele erro? Sabe que essa frase é uma frase que eu escuto muito nas terapias. Ah, Fran, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito diferente. Ou então, ah, Fran, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, lá no passado, eu teria feito escolhas diferentes. Tudo isso por quê, gente? Porque o erro, ele é pesado. Toda vez que você erra, toda vez que você comete um erro, ele é pesado. E por mais que se diga por aí que é errando que se aprende, nem todas as pessoas aprendem de fato errando uma vez. Existem pessoas que erram várias e várias vezes, tropeçam várias e várias vezes no mesmo erro. E isso é importante você parar para pensar, porque de certa forma torna-se um atraso na sua vida. Se você reparar, nós não temos tempo suficiente da nossa própria vida para cometermos todos os nossos próprios erros, para aprendermos com eles. Por isso que é importante que você tenha um olhar um pouquinho mais além. Se tem uma forma interessante de se aprender com erros, é aprendendo com os erros de outras pessoas. É aprendendo com conselhos de outras pessoas. E aí eu admiro muito a palavra inspirada, né? Na verdade, o livro dos livros, que é a Bíblia. Porque aqui na Bíblia nós temos ali o exemplo de muitas pessoas. E a Bíblia em nenhum momento ela esconde os erros. A Bíblia de fato mostra pra gente as coisas e as pessoas como elas são. Isso para que nós possamos ler, ver aqui a ação de muitas pessoas e compreender e aprender com os erros delas. E sim, gente, nós aprendemos errando. Sim, quando eu sofro alguma consequência por uma escolha errada que eu fiz, eu aprendo? Sim, eu aprendo. Mas existe uma forma também importante de aprender com os erros, que é aprendendo com os erros de outras pessoas. Porque, fala a verdade, por mais que você tenha esse pensamento de que é errando que se aprende, mas na verdade, no fundo mesmo, ninguém quer errar. Pensa comigo, quando você age, você está agindo já querendo errar? Eu vejo, por exemplo, no consultório, o exemplo de muitos pais
que cometeram erros com seus filhos, porque os pais muitas vezes cometem erros na educação dos filhos, mas em nenhum momento esses pais quiseram errar. Em nenhum momento esses pais, ao chamar a atenção de uma forma mais ríspida, ao talvez usar um comportamento mais agressivo, ao usar palavras que não eram tão de elogios, mais depreciativas, em nenhum momento esses pais pensaram assim: eu vou falar isso pro meu filho porque eu quero destruir o emocional dele. Eu vou bater no meu filho porque eu quero que ele seja um rebelde. Não! Em todos os momentos os pais agiram, nem sempre de forma adequada, mas com a intenção de transformar estes filhos em pessoas melhores. Nem sempre funcionou, nem sempre foi o melhor método, mas a intenção geralmente por trás dessas ações é essa. Porque lá no fundo mesmo, ninguém quer errar. Só que muitas vezes nós entramos numa briga com a gente mesmo. Sabe por quê? Porque muitos dos erros que você comete, muitas das escolhas que você faz, não digo todas, mas digo muitas das escolhas que você faz, lá no fundo mesmo, você sabia que não devia ter feito. E ainda assim você insistiu, por algum motivo. Talvez porque você quis provar algo para alguém, talvez porque você precisou enfrentar alguma situação, talvez porque você precisou enfrentar algo na sua vida. Passou, mas decidiu mesmo assim. Eu lembro de um caso que eu atendi no meu consultório há algum tempo atrás, de uma moça, mas uma mulher já, uma mulher de 40 anos. Ela nunca tinha casado. E ela veio procurar terapia, ela estava prestes a casar, ela encontrou alguém com quem ela iria se casar. E antes do casamento, muitas perguntas surgiram na mente dela. Ela se questionou muitas vezes sobre muitas coisas, se aquela pessoa era a pessoa certa para ela se casar, se ela conseguiria lidar com essa vida de casado, se tudo que envolveria um casamento, se ela estava pronta para isso. E um dia, em uma conversa que nós estávamos tendo, eu a questionei sobre essas situações e ela me disse assim: Fran, eu vou casar mesmo assim, porque eu já tenho 40 anos. E se eu não casar agora, como é que vai ser? Será que eu vou encontrar alguém para casar comigo depois? Eu já tenho 40 anos, o que as pessoas vão falar? E ao falar com ela sobre esse assunto, foi interessante porque depois de poucas semanas do casamento, ela ainda estava no processo de terapia e ela disse assim: Fran, não sei se tomei a melhor decisão. É importante você parar para pensar. Por que você decide as coisas que você decide? Por que muitas vezes você passa por cima da sua própria, o que a gente chama de consciência, ou aquilo que você de fato sabia que não deveria ter feito? Sabe, eu não estou falando aqui de erros comuns, porque afinal de contas nós somos pecadores, nós não somos perfeitos. E sim, nós erramos muitas vezes. E todas as vezes que nós erramos, ainda assim não foi com a intenção de errar. Às vezes foi por um descuido, uma desatenção. Mas existem aqueles erros que você comete porque você passa por cima daquilo que lá dentro diz para você: não faça. Sabe aquela dúvida que você tem? Muitas vezes você não dá bola, você transpõe. E aí muitas vezes as consequências, elas chegam à sua volta. E aí é difícil muitas vezes lidar com elas. Difícil não porque você seja incapaz. Difícil não porque você não tenha condição. É difícil porque você precisa muitas vezes lidar com a culpa que você mesmo põe sobre você. Porque lá no fundo, algo dizia: não faça, não vá. Esse não é um bom caminho para você seguir. Mas por que a gente faz isso? Tu já parou para pensar? Por que muitas vezes nós passamos por cima desse aviso que há dentro de nós? Ou por que muitas vezes nós cometemos erros que a gente olha e vê que não dão certo na vida de outras pessoas, mas você pensa assim: não, comigo vai ser diferente. Eu vejo muito isso em meninas ou meninos, né? Jovens que estão apaixonados. Via um tempo atrás o caso de uma menina, uma jovem moça muito apaixonada,
E o namorado dela, alguns anos mais velho que ela, e tinha a fama de ser o que nós chamamos popularmente de mulherengo. E ela dizia assim: não, Fran, ele me ama muito, comigo vai ser diferente. Comigo a situação vai ser diferente, ele vai mudar, eu vou ajudar ele a mudar. E aí, mesmo assim, algumas vezes se questionando se devia ou não devia, será que conseguiria ou não, deu esse passo em direção a escolher estar com essa pessoa. Por que nós somos assim? O que faz com que nós venhamos a agir dessa forma? Que coisas acabam nos incentivando, parece nos empurrando muitas vezes para ações que de alguma forma vão nos afetar? Primeira coisa importante para você levar em consideração: quando você anda muito descontente, sabe? Quando você começa a olhar para a sua vida e achar que nada tá bom. Quando você está com esse senso de descontentamento, quando você está com esse senso de que parece que você nunca conseguiu nada na vida, nunca alcançou vitória nenhuma, ou quando você começa a olhar para as vitórias que você já alcançou e começa a achar que são vitórias pequenas, que não tem tanto valor assim, quando você começa a tomar estas atitudes, cuidado, muito cuidado, porque ao tomar essas atitudes você começa a assumir uma visão muito pessimista da vida. Sim, uma visão pessimista. Eu já tenho conversado com vocês algumas vezes sobre esse pessimismo na forma de ver a vida, sobre esse pessimismo na forma de agir. E quando você assume uma visão pessimista, você começa a se sentir muito injustiçado, extremamente injustiçado, e você começa a reparar, talvez, e comparar a sua vida com a vida de outras pessoas. Você começa a observar o seu sucesso com o sucesso de outras pessoas. E aí talvez você fica olhando nas redes sociais das outras pessoas e você começa a perceber que parece que elas são mais felizes do que você. E você começa a achar que no meio desse descontentamento todo, você precisa fazer algo. Mas não algo para melhorar no sentido de resolver aquilo que está te deixando descontente, mas você começa a fazer algo para que na sua comparação com as outras pessoas, você consiga não se sentir mais assim tão injustiçado. E geralmente, quando nós tomamos essas atitudes, quando a gente assume esse sentimento de ser injustiçado, que na verdade ele não é um sentimento útil em nada, nós passamos a reclamar. Reclamar bastante. Reclamar do chefe, reclamar do clima, reclamar das coisas à nossa volta. Passamos a reclamar de tudo. E quanto mais estreita for a tua visão à tua volta, quanto mais focado você estiver em você mesmo, quanto menos você conseguir olhar para as situações à sua volta, menos você tem uma visão disposta ou uma visão que te proporcione ver soluções para a situação que você está passando. Quanto mais focado você estiver em você e menos focado você estiver no todo, no macro, mais chances você tem de tomar decisões erradas, decisões ruins. E no próximo bloco a gente vai conversar melhor sobre isso, porque todas as decisões ruins que você toma, elas vão ter consequências sobre você. E é muito ruim você ter que lidar com as consequências, porque elas são pesadas. As consequências de um erro, elas são pesadas. E se você já cometeu um erro, você sabe disso. E olha só que interessante. Muitas vezes nós pensamos que são só os grandes erros que geram consequências. Mas não. Todas as nossas atitudes que de alguma forma saem do nosso controle acabam gerando desconfortos. E aí vem um ponto importante para você parar e pensar. Mas Fran, como é que a gente faz para lidar com isso? Existe mais alguma coisa que influencia? Sim, existe mais algumas coisas que influenciam. E o que nós podemos fazer para lidar com esse pensamento, com essa sensação e com as escolhas que nós fazemos diante dos nossos erros, são importantes nós pararmos para pensar. E nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Então fique ligado que o nosso programa continua.
Você está ouvindo Na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silper, terapeuta de casal e de família. Foi na cruz em que ao fim percebi, meu pecado recaiu em Jesus. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua cruz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Quão perdido estou, quão vazio o coração. Não sou digno de tanto amor. Foi então pela fé que meus olhos abri, que prazer sinto agora em sua luz. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Oh, oh, Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Não mais eu, é Jesus quem vive em mim. Cristo vive em mim, Cristo vive em mim. Eu irei para a cruz, onde pude perceber esse amor que por mim foi pago. Sua mão me curou, sua morte me salvou. Eu irei para a cruz. Eu irei para a cruz. Rede 7, 24 horas transmitindo esperança. Na Rede 7, você termina a semana com Canções de Amor. Eu não cruzei muitos caminhos pra poder te encontrar. Eu não vivi outras histórias de amor assim. Hoje é o dia mais feliz pra mim. Ouvir você falar nesse altar que sim. Uma hora de música romântica para lembrar e viver novos momentos. Vou te abraçar e dizer o quanto eu te amo. Todos os sábados, às 10 da noite, eu, Tiago Barreto, tenho aquela seleção bem especial, aqui na Sintonia do Amor, Rede 7. Se ele quiser, então não importa quando, onde, como eu vou ter teu coração. Yeah.
sábados, às 10 da noite. Estamos combinados? Aguardo você. Oi, eu sou a Raquel Ellen e tenho um encontro marcado com você aqui na Rede 7 Brasil. Um tempo para você sentar e adorar comigo no Adorescente. Um bate-papo profundo e bem atual da Palavra de Deus, aplicada ao nosso dia a dia. Adorescente, das 10 da manhã, é a Rede 7, Esperança para o Mundo. A Rede 7 Brasil tem para você Gospel Hits, o seu encontro comigo, João Pedro Castro. Muita música e interação no mesmo lugar. Fique ligado no Gospel Hits, de segunda a sexta, 9 da noite. E no sábado, a gente começa mais cedo, 8 da noite. Espero a sua companhia, aqui na Rede 7 Brasil, Esperança para o Mundo. Nas tardes de domingo, temos para você o programa 7. Sua semana começando com perfeição. Eu, Sávio Martinez, e você na mesma conexão. Todos os domingos, 4 da tarde, é o nosso encontro. Programa 7, em perfeição com você. Sabe aquele louvor que faz parte da sua história? És o meu bem-querer, meu mestre e tudo que tenho e sou. Aquela antiga canção que reaviva mais ainda a comunhão com Deus? A Rede 7 tem para você. Diferente hoje é o meu coração. Diferente hoje é o meu coração. Escolheu-me, faz diversão. E vale a pena lembrar. Afinal, recordar é viver. Todas as sextas às 10 da noite você tem um encontro comigo, Andresa Nunes. Não vai esquecer. Rede 7, Esperança para o Mundo. facebook.com/Rede 7 Brasil. Curta, compartilhe e siga a nossa fanpage. Você está ouvindo Na Sala da Terapeuta. Apresentação: Franciele da Silper, terapeuta de casal e de família. Muito bem, estamos de volta, agora 10 horas e 32 minutos. Que bom que você está aqui ligadinho no programa Na Sala da Terapeuta. Como eu gosto de ouvir esta parte do nosso programa que anuncia os outros programas da Rede 7, inclusive o programa Recordar é Viver. Gosto muito desse anúncio porque tem umas músicas muito gostosas que lembram a minha infância. E por falar em programas da Rede 7, eu quero mandar um super abraço para o João Lucas Castro, que é o locutor aqui do Frequência Jovem, que está nos ouvindo lá na cidade de Garibaldi, no Rio Grande do Sul, para o Gabriel também, e para o João Pedro Castro, que é o locutor do Gospel Hits, e para sua esposa Rosângela, que estão ligadinhos no nosso programa. Um grande abraço para vocês, queridos, que Deus os abençoe muito, muito mesmo. É um prazer saber que vocês estão ligadinhos no nosso programa. E você também, querido ouvinte, que está ligadinho no programa de hoje. Estamos falando sobre um assunto muito importante, que é a questão dos nossos erros. E sempre quando eu falo sobre essa questão de erros, as pessoas têm a tendência de ficar esperando que eu vou passar a mão na cabeça das pessoas e dizer assim: não, você é humano e os humanos erram, e errar é assim mesmo. Só que eu não posso fazer isso com você, não. Você sim é um pecador, você não se tornou pecador, nasceu pecador, mas eu tenho que te mandar uma real, que cada vez que tu age de forma que tu não avalia o teu comportamento, e isso torna-se um erro porque você foi negligente com você mesmo, eu tenho que te falar que de alguma forma você vai enfrentar a consequência disso. De alguma forma eu tenho que falar para você que você precisa evitar esses erros.
E uma grande coisa, um grande passo que você faz é aprender a se dominar. Domínio próprio é importante. Domínio próprio é uma parte do fruto do Espírito. Faz parte do fruto do Espírito, para você ter uma ideia do quanto o domínio próprio é importante. Você aprender a dizer não. Dizer não é tão importante, sabe? Dizer não para os outros, mas principalmente dizer alguns nãos ou muitos nãos para você mesmo. Muitos dos erros que nós cometemos, que são de consequências duradouras e alguns de consequências eternas, é porque nós não dizemos os nãos necessários para a gente mesmo. E toda vez que você se foca em querer simplesmente resolver o seu desejo do momento e você esquece que tem consequências a escolha que você vai fazer, você tem grandes chances, mas enormes chances de se dar mal. Isso é em coisas simples, como por exemplo, se você quer emagrecer. Eu tô nesse trabalho aí, eu tô lutando para entrar no peso e tal, saúde. Não sei se você já passou por isso, mas se você quer emagrecer, por exemplo, e você tem diante de você uma maçã, uma bonita e suculenta maçã, e um bolo de chocolate fofinho, recheado, com cobertura, com chocolate granulado por cima, e você olha aí, tem a maçã e o bolo de chocolate. Você sabe que a maçã vai contribuir muito mais para o seu emagrecimento, mas você escolhe comer o bolo de chocolate porque naquele momento é o que você quer. Você vai saciar o seu desejo do momento? Sim. Você será feliz naquele momento comendo o bolo de chocolate? Sim. Você vai se sentir completo? Vai. Mas e depois? Você sabe que o simples fato de você comer o bolo de chocolate, ele atrasa um pouquinho mais que você chegue no objetivo onde você quer. E se isso acontece com coisas simples, com coisas pequenas, quanto mais com coisas maiores. Por 9 anos eu estive em sala de aula dando aula para adolescentes. Fui professora da escola adventista por muito tempo. E nesse período, de vez em quando eu conversava com os meus alunos, eu dizia: amados, cuidado com as ações que vocês têm. Porque muitas vezes 5 minutos fazendo algo que não deve pode gerar para você uma consequência por muito tempo. Ou às vezes uma consequência eterna. Então essa história aí de que errar é humano, cuidado, porque às vezes nós nos conformamos com isso e parece que nós não entendemos que nós temos o livre-arbítrio que foi dado pelo nosso Deus para que possamos lidar com a gente mesmo, para que possamos dizer não para tudo aquilo que impede você de ser feliz, para você dizer não para as coisas que impedem você de se aproximar do seu Deus, para você dizer não para aquilo que impede o seu casamento de ser um casamento bem-sucedido. Não importa se o seu casamento está em crise, não importa se você sente que não ama mais seu marido ou sua esposa, tem que resolver essa questão do casamento, mas de forma nenhuma achar que, Fran, mas eu não me sinto mais amado, então eu posso, né? A minha secretária ou o meu colega de trabalho, ele me dá tanta atenção, a atenção que parece que a minha esposa ou meu esposo não me dá mais, e eu acabei me levando pelas consequências, pelo momento. Cuidado com esse pensamento. Às vezes nós entramos na onda, mas não porque você não saiba que isso é errado, é porque você sabe que é errado, mas é porque você não diz não para você. E isso é um problema muito sério. Então nós precisamos aprender a dizer alguns nãos pra gente. Não pense você, de forma nenhuma, que a sua felicidade está em poder dizer sim para você a tudo que você quer. Muitos dos erros que nós cometemos e muitos dos atrasos que nós geramos na nossa vida é por conta de querer dizer sim pra gente mesmo. Se você parar para pensar, se você lembrar bem, na semana passada e na anterior a gente conversou um pouquinho sobre isso, mas mais na semana passada. Você lembra de Salomão? Lembra que ele escreveu o livro de Eclesiastes? E lá no livro de Eclesiastes é alguém que já tinha dito sim para ele mesmo em tudo na vida. Ele teve tudo, a ponto de dizer pra gente que nada do que ele quis ele negou a ele. Pensa, gente, quando você diz sim pra você pra tudo, você perverte o seu coração, você corrompe você mesmo. E isso não é bom de forma nenhuma.
Então, ele diz pra gente que ao dizer esse sim para tudo, ele chegou a uma conclusão de que as coisas são vaidade. É como correr atrás do vento. E pensa que frustrante alguém que pensa que a felicidade está em dizer sim para si mesmo em todos os momentos e de repente descobre que ao dizer sim para si mesmo em todos os momentos é vazio e, além do mais, gera muitas consequências. Amado, meu amado ouvinte que está nesse momento ligadinho comigo, você precisa lembrar que todo erro que você comete, ele vai gerar um atraso na sua vida. Sim, ele vai gerar um atraso. Então, cuidado, porque vai ter consequências para você enfrentar. Mesmo que sejam pequenas ações, como eu disse para vocês a questão do bolo de chocolate, mas elas acontecem. Então, tire da sua mente essa ideia de que você, essa desculpa de que, errar, né? Errar. Sim, nós erramos, nós cometemos erros. Sim, isso acontece. Mas nós precisamos lembrar que, sabe, como eu já falei para você no programa de hoje, sabe essas situações em que você mesmo sabendo que não devia foi lá e fez? Então, isso aí não é inteligente você fazer, entende? Isso não faz parte de alguém que queira viver bem. Eu tô falando sobre esse tipo de erro que você sabe, que você foi lá e insistiu, você sabia, você foi lá e não deu ouvidos. Não deu ouvidos ao conselho dos pais. Os pais são ótimos em dar conselhos para a gente não cometer erros. Então você que está ouvindo aí, nesse momento, o programa, é importante que você saiba, os nossos pais, eles são ótimos em nos dar conselhos para que nós não venhamos a cometer erros que vão gerar problemas na nossa vida futura. Então dê atenção ao que os seus pais dizem para você. É importante que você lembre na palavra de Deus que quando Jesus Cristo tinha contato com as pessoas e perdoava-lhes os pecados, muitas vezes, como no caso da mulher que foi apanhada em adultério, Jesus disse para ela: olha, filha, vai e não peques mais. Percebe? Você já errou, então agora pare de cometer este mesmo erro. Você já viu que ele não é positivo, então agora pare, vá e não peques mais, não cometa mais esse erro. Embora você seja um pecador, você tenha a natureza pecaminosa, mas não se conforme em querer errar. Não faça isso porque o erro atrasa a sua vida. Seja consciente, aprenda a dizer não para você mesmo. Se corrija os atos errados que porventura você já cometeu. Sabe, você ficar se culpando e se sentindo vítima das coisas, das situações, não vai fazer você chegar a lugar nenhum. Você errou. Alguém veio conversar com você ou você não está conseguindo viver bem com a situação, você foi procurar uma terapia, isso é importante, procurem terapia. Muitos dos erros que são cometidos ao longo da vida, a gente consegue superar somente com uma terapia. Então, se você errou, se você chegou numa situação assim, é importante que você entenda, não se sinta vítima. Assuma a sua responsabilidade. Encare a situação. Você só vai conseguir resolver a situação se você não for a vítima ou não se sentir vítima. Entende? Porque a gente não consegue sentar na cadeira da vítima, ser a vítima e ao mesmo tempo resolver aquilo que a gente precisa resolver. Então, saia da cadeira da vítima. Corrija o seu comportamento. Sabe? Diga não para você quando for necessário. Isso é importante porque os nossos erros, de alguma forma, eles vão impactar a vida da gente. E todo o erro, ele gera uma pausa no nosso processo de crescimento. Então é importante que você pare e pense. E aqui eu já quero dizer para você que a Bíblia, ela é cheia de incentivos para que você entenda, né? Ande um bom caminho e dê bons passos. Quando eu estava preparando esse assunto, na verdade ele foi inspirado numa história bíblica, num fato bíblico que aconteceu com Moisés. Inclusive, no domingo que se passou, no dia 11 de outubro, eu estava pregando na minha igreja, na Igreja Adventista do bairro São Vítor, aqui em Caxias do Sul. Inclusive, um abraço para os meus amigos e irmãos da Igreja do bairro São Vítor, aqui de Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul. E eu estava falando sobre esse evento da vida de Moisés. Moisés foi um grande líder, mas foi assim um líder demais.
foi um líder fantástico, ele liderou um povo difícil, sabe? Um povo que reclamava, um povo rebelde. Moisés liderou essa gente, esse povo difícil e complicado assim, de se lidar. E Moisés lidava com eles, Moisés tinha jeito para lidar com eles. E diante disso, teve um momento, quando eles já estavam praticamente terminando já a caminhada, eles já estavam vendo as colinas de Canaã, e aí o povo começou a reclamar porque a fonte de água que eles tinham cessou. E havia um momento no deserto que tinha uma rocha que simbolizava Cristo, você conhece a história, e Moisés já tinha ferido a rocha, porque essa rocha simbolizava Cristo. E nesse segundo momento, em que o povo de tanto azucrinar Moisés se irritou com o povo, e lá em Êxodo capítulo 20, no verso 11, diz assim, ó: então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a vara, e saíram muitas águas, e bebeu a congregação e os animais. E aí Moisés fez isso porque antes ele se irritou com o povo. Lá no verso 10 ele fala assim: e Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? E aí Moisés se irritou e Moisés bateu na rocha. Quando a gente olha, talvez de uma forma mais apressada, a gente pode pensar assim: nossa, mas só isso, né? Moisés bateu na rocha e por conta disso Moisés não entrou em Canaã. Não entrou em Canaã. E talvez você pense assim: mas Fran, só por causa disso? Nós precisamos levar em consideração algumas coisas que aconteceram aqui. Primeira coisa importante: por mais que você tenha tido um viver reto em toda a sua vida, e lá no final da vida você comete um erro, os acertos da vida passada, elas não abonam as consequências do erro que você cometeu no final. Então é importante que você entenda que os nossos erros, todos eles cobram da gente um preço. Todos os erros nos cobram um preço. Então, lute para que você não cometa esses erros. Primeira coisa importante para você entender aqui. Outro ponto importante: Moisés não teve domínio próprio nesse momento. E nesta situação, além de destruir esse símbolo da rocha que simbolizava Cristo, Moisés também fez com que o povo se questionasse se naquele momento ele estava sendo dirigido por Deus. E aí levantou-se outros questionamentos. Será que nos outros momentos no deserto Moisés também tinha sido dirigido por Deus? E aí o povo começou a duvidar. E sabe que existe um livro fantástico, que é o Patriarcas e Profetas, escrito por Ellen White. E ali ela comenta que Deus iria tirar da mente do povo a impressão de que a murmuração deles era coerente, era justificável, e por conta disso não tiraria a consequência de Moisés. Moisés iria ficar, não iria entrar em Canaã. Porque os nossos erros, eles têm consequências. Nunca pense você que um errinho de nada é tão pequenininho, Fran, não dá nada. Meus alunos adolescentes adoravam dizer isso. Ah, Sora, eles falavam, Sora, não dá nada, não dá nada. Todos os nossos erros, eles dão alguma coisa. Todos os nossos pecados, eles dão alguma coisa. E você sabe disso. Jesus Cristo morreu em uma cruz por causa dos nossos pecados. Porque sim, eles dão alguma coisa. Não dá nada não, dá sim. É importante você lembrar disso. E aqui vem a lição talvez máxima, tanto do nosso programa de hoje, quanto dessa questão, desse momento com Moisés. Moisés e Arão, quando bateram na rocha, eles imediatamente entenderam o que tinham feito, imediatamente se arrependeram, imediatamente foram perdoados, mas Deus não tiraria a consequência, como eu falei para vocês. E aí vem a lição máxima que eu quero dizer para vocês hoje. Interessante isso, eu até quero ler para você na íntegra. No livro Patriarcas e Profetas, também tem uma versão que é a versão dos escolhidos, na página 240 e 54. Olha só que interessante, diz assim, ó: não importa quão grande a pressão que recebemos, a transgressão é um ato nosso. Não está em nenhum poder da terra, nem do inimigo e seus anjos, obrigar qualquer pessoa a praticar o mal. Por mais severa e inesperada que seja a tentação, Deus proveu auxílio e nós podemos vencer com sua força.
Olha que lindo isso. Não há nenhum poder na terra, nem o diabo, nem os seus anjos maus, eles podem obrigar você a praticar o mal. Todas as vezes que você decide em praticar o mal, em praticar o erro, você tem que saber que isso é um ato seu. E aqui a serva do Senhor diz: não importa, não importa quanta pressão você está recebendo, escolher a transgressão é um ato seu. Então não faça isso. E aqui está falando que por mais severa que seja a tentação, por mais severa, por mais difícil, por mais que você esteja muito tentado a errar, você está diante do erro, você está sendo muito tentado a errar, Deus garante para você um auxílio presente. Clame a Deus, peça socorro, peça ajuda, peça que Ele te ajude. Diga que você é fraco ou fraca, que você não consegue, que você precisa dele nesse momento. E ao fazer isso, você vai ver que há um Deus, que há um socorro, que há um auxílio presente. Se Eva, lá diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, tivesse clamado por Deus, clamado por socorro, ao invés de conversar com a serpente. Se Adão, ao ver Eva vindo com as mãos cheias do fruto, tivesse clamado por socorro ao invés de comer o fruto, nós estaríamos numa situação diferente hoje. Então aprenda você e eu também que nós podemos clamar ao nosso Deus e Ele nos ouvirá. Ele estenderá a mão sobre nós e nos livrará. Então, pare de dizer que você erra por causa das outras pessoas. Pare de dizer que você erra porque você não tem escolha. Porque sim, você tem. A transgressão é um ato nosso, diz a serva do Senhor. E se você quer lutar contra isso, se renda a Cristo. Entregue a sua vida a Ele. E eu tenho certeza que você vai viver muito mais feliz. Diante disso, eu quero falar para você algo que é de extrema importância. Não esqueça, há um auxílio presente. Nós já estamos chegando no final do nosso programa, nós vamos ouvir agora a Michele Emanuele, vocal livre, Eu Me Rendo. E depois, quando nós voltarmos, nós vamos orar e finalizar o nosso programa. Mas coloque no seu coração o desejo de vencer. Coloque no seu coração o desejo de superar. Coloque no seu coração o desejo de não cometer mais esses erros que você tem cometido. Coloque no seu coração o desejo de dizer não para você. Se por acaso você sofre a consequência de algum erro, busque terapia. Mas não deixe de lutar. E claro, lembre-se que Deus sempre será um auxílio presente. Nós vamos ouvir agora Eu Me Rendo, vocal livre, Michele Emanuele. Não sai daí que no final, quando nós retornarmos, nós oraremos para o final do nosso programa. Fica ligadinho, já já voltamos. Pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Oh, oh. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a meia. Oh, oh. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço a
direção. O sol tudo pode passar. Teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio, Jesus. Está aqui, eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Que gostoso saber que nós podemos nos render ao nosso Senhor e que Ele é o nosso refúgio. Vamos falar com Ele? Feche seus olhos e ore comigo neste momento. Paizinho querido, obrigada por esta hora que passamos juntos. Obrigada, Senhor, por nos lembrar o quanto o erro é nocivo, o quanto o pecado é mau e quantas consequências deixa na nossa vida. Senhor, nos dá sabedoria, discernimento para escolhermos aquilo que é correto, aquilo que te agrada, aquilo que é certo. Ajuda-nos, Senhor, que possamos te honrar com as nossas escolhas e todas as escolhas erradas que já fizemos. Dá-nos força, Senhor, para lutar e lidar com elas e resolvermos essas situações na nossa vida. Ajuda-nos, Senhor, por favor, que possamos nos apegar à Tua forte mão e sabermos, Pai, que precisamos de Ti e que se tivermos a Ti, Senhor, temos tudo o que precisamos para sobreviver. Obrigada, Senhor, por tantas bênçãos que tem nos dado. Obrigada, Senhor, pela vida, pela paz e pela oportunidade do recomeço diante das nossas faltas. Obrigada, Senhor, por esse Teu grande amor. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao fim do nosso programa e esperamos você em nosso próximo encontro, aqui na Sala da Terapeuta.